Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas um segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser notícia no país?
Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante.
Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão conectados aos ciclos da Lua. Se esse sistema de energia testemunhar 1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte. A principal fonte de energia para esse planeta é o Sol, e o seu corpo é apenas um pedaço do planeta. Então a influência do Sol sobre tudo que está no mundo é grande, muito grande, mas a Lua, que não tem como emitir energia, como o Sol, também tem um impacto tremendo em nossos sistemas, por causa de sua proximidade com o planeta. Então, quando queremos entender os modos da vida, como está acontecendo conosco por fora, olhamos para o Sol. Quando queremos entender como a vida está acontecendo por dentro, olhamos para a Lua. Então, a influência da Lua sobre os nossos sistemas é inegável. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão ligados aos ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e os ciclos biológicos naturais de um corpo feminino estão 100% conectados, não existe dúvida sobre isso. Então a própria fonte de nosso nascimento está conectada ao movimento da Lua, porque fisiologicamente nosso nascimento e nossa vida estão enraizados nisso, de muitas maneiras. Eu diria, geralmente, nem sempre. Geralmente, as mulheres são muito mais existenciais, porque seus corpos falam a linguagem da Lua. Essa marcação de tempo não deve ser mal interpretada. Marcação de tempo com cronômetros e relógios. Eles não sabem de nada, eles estão apenas seguindo mecanicamente. Mas o corpo humano conhece o tempo de uma maneira diferente, que não é um processo mecânico. Bem, embora os movimentos planetários da Terra e da Lua são em si mesmo um processo mecânico, de alguma forma, a consequência ou o impacto que isso tem em nossa vida não é mecânico, é muito vivo. Seu impacto é experiencialmente muito poderoso no desenvolvimento da energia humana, no desenvolvimento do sistema de energia de um ser humano. Se esse sistema de energia testemunhar 1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, você teria completado 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares.
Isso significa que seu sistema de energia amadurece a um ponto em que, mesmo que você não conheça nenhum processo espiritual, ele amadurece a um ponto em que pode florescer facilmente. Isso pode acontecer muito facilmente após a morte. Se seu avô morreu depois dos 84, você pode ter certeza de que ele não vai voltar. Ele pode não atingir Mukti, mas ele não vai voltar. Ele está em vários estágios. Se ele teve sadhana, se ele teve alguma consciência, se ele partiu com alguma consciência, mesmo um pouco de consciência, com certeza ele não vai voltar. Se você conseguir viver até completar 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares, então, você poderá quebrar um certo vínculo com a Terra. Seu vínculo com o planeta é quebrado em grande parte. E, com muita facilidade, com muito pouca assistência, mesmo que você não saiba nada sobre nada, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte, porque o seu vínculo com o planeta e o material do planeta, a memória que você carrega dentro de você e a memória sobre você, o material também carrega. Você vai quebrar esse vínculo. Uma vez quebrado esse vínculo, o trabalho que precisa ser feito é muito simples. Se você já teve uma pessoa idosa em sua casa, com essa idade, uma coisa que você notaria é que quaisquer que fossem suas características, quaisquer que fossem suas características significativas de seu comportamento e características normais de personalidade, você verá que entre 80, 83 para 85, essas características mudarão dramaticamente. Suponha que alguém fosse muito mal-humorado. Você verá que depois de 84, 85 anos, de repente ele é uma pessoa muito alegre e agradável, ou o que seja. Algumas mudanças significativas em seu caráter acontecerão, porque o vínculo kármico que está prendendo a pessoa a um certo padrão de comportamento será afrouxado. Essa é a razão pela qual dizemos que se uma pessoa morre depois dos 84 anos, depois de ter testemunhado, talvez o tolo nunca tenha tido a alegria de olhar a lua cheia, mas seu corpo testemunhou. Talvez seus olhos não tenham, mas sua forma física testemunhou 1008 luas. O que significa que sua estrutura kármica ficará frouxa. Uma vez que tenha se tornado frouxa, ele não pode encontrar outro corpo imediatamente. Nenhum útero o aceitará. Isso significa que ele vai continuar por perto e podemos facilmente resolvê-lo, simplesmente assim. Ele não precisa passar por outro processo, mesmo que ele tenha vivido uma vida absolutamente ignorante. Essa é a importância de uma vida longa. As pessoas sempre abençoaram que você tenha uma vida longa, não necessariamente porque você está se divertindo, mesmo que seja muito infeliz, tenha uma vida longa, para que possamos nos livrar de você para sempre. Porque uma vez que sua estrutura kármica se afrouxa, encontrar outro útero se torna difícil, não impossível, mas difícil. Então esse é o momento em que haverá alguém que estará explodindo essas coisas em algum lugar, qualquer lugar. Mesmo que eles não conheçam nenhuma dimensão espiritual em suas vidas. Então, se você não serve para nada, pelo menos viva o suficiente. Não faça isso perto de mim. Se você está infeliz, espalhe sua infelicidade em algum lugar e venha aos 84 anos. Gostaríamos de viver com pessoas alegres. Aos 84 você é bem-vindo. Existem centenas de pessoas que acham que estão possuídas e toda essa coisa. Existe uma ciência assim,
onde um indivíduo pode usar as energias negativamente para causar dano a outra pessoa. O manaja também tem uma certa influência nessa vida, simplesmente porque ela prende a respiração por longos períodos de tempo. Não menospreze o corpo, ele não é um pequeno aprisionamento, mas quando alguém realiza como entrou nele, agora ele sabe como sair. Essa vida desencarnada não possui mente discriminatória. Ela tende a seguir suas tendências. Qualquer substância kármica que ainda não foi dissolvida, que vai formar um certo tipo de tendência, a conduzirá em certas direções. Certas direções significa onde quer que haja vida, e a vida seja de tal natureza que ela respire minimamente. Por exemplo, uma árvore de tamarindo. Se você for e observar as outras árvores, verá que muitos pássaros estarão sentados para o descanso noturno. Nenhum pássaro pousará em uma árvore de tamarindo, porque o nível de oxigênio em volta de uma árvore de tamarindo é extremamente baixo. Também pode se mover na direção de um yogi que tem uma certa maestria sobre sua respiração, porque ele não está respirando tanto quanto os outros estão respirando. Uma naja também tem uma certa influência nessa vida, simplesmente porque ela aprende a respiração por longos períodos de tempo. Existem centenas de pessoas que acham que estão possuídas e toda essa coisa. Existe uma ciência assim, onde o indivíduo pode usar as energias negativamente para causar dano a outra pessoa. Está praticamente desaparecendo, muito pouco disso está acontecendo. Mas se você vive em certas áreas, certas partes do país, isso é muito desenfreado. Uma coisa é, se você for impactado por isso, você vem e se senta na esfera do Dhyana Linga. Porque existem dimensões ocultas no Dhyana Linga que simplesmente anulam isso tudo. Em um Paurnami ou Amavasya, quando as coisas estão mais receptivas para você, apenas um dia simplesmente se sente ali e vá. Isso é tudo. Está resolvido. Seu corpo físico é algo que você pegou emprestado do planeta no qual você está vivendo. Quando a hora chegar, o planeta vai pedir ele de volta. Mas as suas outras dimensões, especialmente a casca kármica, continuam a atuar. Se ele está em certo nível de consciência, o ser desencarnado está em um certo estado de agradabilidade. É isto que tem sido chamado de céu, porque eles deixaram seus corpos físicos em um certo estado de consciência, eles desfrutam da doçura por um certo período de tempo. Um feriado, umas férias, antes de você entrar em outro corpo físico. Da mesma forma, se as pessoas partem em certos estados de medo, ansiedade, raiva, em certos estados de ignorância, a casca kármica adquire certos tipos de desagradabilidade sobre si mesma. Esta desagradabilidade é o que chamamos de inferno.
Normalmente, quando alguém morre, você diz, esta pessoa não existe mais, mas isso não é verdade. Ela não existe mais da maneira como você o experiencia, mas ele ainda existe de muitas outras maneiras. Não menospreze o corpo, ele não é um pequeno aprisionamento. A menos que você o rompa, você não pode deixá-lo, não é? Mas quando alguém realiza como entrou nele, agora ele sabe como sair. Se uma pessoa deixa o corpo conscientemente, sem danificar o corpo de nenhuma forma, assim como você deixa suas roupas, você deixa seu corpo totalmente consciente, então dizemos, isso é Mahasamadhi. Quando uma pessoa parte assim, esse é o fim, ela realmente não existe mais. Mais uma vez, o que quer que você chamasse de eu mesmo apenas se dissolveu e se tornou uma parte do cosmos. Círculo completo do nada ao nada. O que acontece com as pessoas mortas? Elas viram fantasmas? Elas assombram casas? Elas possuem você? Sadhguru desmistifica a morte. Quando uma pessoa morre, e sua informação não está terminada, seu prarabdha não está terminado, então a vida ainda está vibrante, mas o corpo se foi. Qualquer substância kármica que ainda não foi dissolvida, que vai formar um certo tipo de tendência, a conduzirá em certas direções. Existem muitos aspectos sobre isso. Se eu disser essas coisas, você vai começar a imaginar coisas esta noite. Assista Disembodied Beings, uma série de 6 partes somente no Sadhguru Exclusive. Não existe nada na existência que substitua o eu, porque a única e única maneira pela qual você pode experienciar alguma coisa é através do eu, não há outro caminho. Sua própria existência é centrada no eu mesmo. Você deve separar as palavras. A sua própria existência é centrada no eu mesmo, porque tudo o que está acontecendo acontece apenas através do eu. Não há outro caminho. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmoha, ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará, naturalmente, a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples. O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade.
Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório, a morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais, 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 mais. Mas isso é todo seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu, você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando, porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada, porque você não pode detê-lo, está apenas seguindo. No momento que estiver se aproximando, você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo, isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer, isso com certeza. Sim? Então há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões, você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, há apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar se você quiser, mas na verdade é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente, insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir, o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza a sua respiração por 10 minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo. Sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente. E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo.
Seja qual for a maneira como você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim, porque eu estou completamente chapado. Eu não dei esse privilégio a ninguém, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos, mas o que eles dizem não determinará como eu sou. Então, Sadhguru, um tempo atrás, aconteceu uma situação em que uma amiga minha estava bêbada. Então, quando ela estava no estado de embriaguez, ela dizia isso repetidamente. Por favor, não me julgue enquanto eu bebo. Por favor, não me julgue. Mas ela perdeu o julgamento dela, mas ela não quer que você... Então, a minha pergunta é, quer seja álcool ou não, na vida, por que ficamos tão apreensivos sobre o julgamento dos outros? E como podemos evitar que isso impeça que sejamos felizes? Olhe para mim. Veja, eu estou sempre chapado. Nunca toquei nenhuma substância, porém sempre chapado. Você pode me julgar como quiser. Porque uma coisa é, eu estou chapado de tal forma que eu não perdi o meu julgamento de forma alguma. E ao mesmo tempo, seja qual for a maneira que você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim porque eu estou completamente chapado. Tendo dito isto, a razão pela qual este consumo de álcool e drogas está crescendo da maneira que está crescendo no mundo isso é porque os céus estão desabando. Sim, eu estava em Bangalore há apenas 3, 4 semanas. Havia mais de 8.000 pessoas participando de um programa de 2 dias comigo e perguntei casualmente, quantos de vocês acreditam que irão para o céu? Somente 5 levantaram a mão. Então perguntei, vocês todos são pessoas do inferno? Não. É só que o paraíso e o inferno desabaram na mente das pessoas. Esta é a primeira vez na história da humanidade que tantas pessoas no mundo podem pensar por si mesmas. Do contrário, o seu padre, o seu mula, o seu pandita ou um livro estava pensando por você. É a primeira vez que tantas pessoas conseguem pensar por si próprias. Se estão pensando certo ou pensando errado, existem muitas questões sobre isso. Mas se eles estão pensando certo ou errado, mas eles estão pensando, assim todas as coisas ilógicas estão naturalmente desabando. Esta geração ainda não se afastou totalmente disso, ainda existe medo. Eles não podem dizer abertamente, não existe nenhum maldito inferno ou céu. Eles ainda têm receio disso, mas eles estão tentando construir um pequeno paraíso para si mesmos aqui. Então, ei, espere. Então, naturalmente, quando eles não são capazes de fazer por si mesmos, por meio da sua própria inteligência, eles vão recorrer às drogas. Hoje em dia, apenas citando as sociedades ricas, porque toda a sociedade aspira a ser assim. Digamos, você pega os Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta atualmente. 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. Outros 30%, é claro, comprando no mercado negro. A nação mais rica, obviamente a riqueza não está funcionando. Para ser saudável, você precisa de químicos. Para ser alegre, você precisa de químicos. Para ser pacífico, você precisa de químicos. Para estar em estado de êxtase, claro, tem o êxtase. Então, eu não estou nem mesmo vendo isso moralmente. Não é nunca uma questão moral para mim.
Se 90% dessa população agora estiver consumindo químicos, acredite, a próxima geração que produzirmos será uma geração muito inferior à nossa. Se produzirmos a próxima geração inferior a nós mesmos, estaremos cometendo um crime contra a humanidade, porque a próxima geração deve estar pelo menos um passo à nossa frente, caso contrário, fracassamos. Perdemos todo o processo de civilização quando produzimos uma nova geração que é, na verdade, menos do que nós. Então, estamos caminhando para isso, rapidamente, a menos que ensinemos seres humanos individuais como simplesmente se sentarem aqui e se tornarem irradiantes. Chapado o suficiente ou não, basta olhar para mim. Mas será que eu estou consciente o suficiente, alerta o suficiente, claro o suficiente? Se existir uma maneira de se intoxicar sem perder o juízo, sem perder sua consciência, sem perder sua inteligência, isso é uma grande coisa? A intoxicação é uma coisa fantástica. O único problema é que ela tira o seu discernimento, tira a sua inteligência, deixa você incapacitado. Esse é o problema, não é? É verdade? Pergunte a qualquer um, você não está nas ciências médicas, mas pergunte a qualquer um. É verdade que este corpo aqui é a maior fábrica de química do universo neste momento, pelo menos do universo que conhecemos? O único problema é você é um péssimo administrador. Se você soubesse como gerenciar este, você estaria como eu, sempre irradiante. Qualquer um pode dizer o que quiser, qualquer um pode fazer o que quiser. Este é assim, sempre. Porque eu não dei este privilégio a ninguém. Que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz, que alguém possa me fazer miserável. Agora mesmo, você é uma consequência da opinião de outras pessoas. Onde você planeja ir assim? Qualquer um pode te arruinar. Você saiu, alguém lhe disse: Shreya, você é o ser humano mais maravilhoso que já vimos. Então você estava flutuando naquela nuvem. Que número? Que número? 9. Ah, no sul dizemos 11. Você estava flutuando nas nuvens, não importa o número, e você voltou para casa. As pessoas em casa lhe disseram quem você realmente é. E a nuvem cairá? Não, não. É muito importante que nem dessa maneira, nem daquela maneira. Nós ouvimos a todos, porque podemos estar fazendo algo de errado. Olá? A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos. Mas o que eles dizem não vai determinar como eu sou. Nunca, jamais. Isso você deve corrigir, e você deve contar para sua amiga quando ela não estiver bêbada, porque caso contrário, ela não vai entender. Portanto, se você mantiver este apenas como ele é capaz de refletir todo o cosmos para você. Se você estragar tudo, ele nem mesmo lhe mostra o que está bem na sua frente. Então, se você estiver em um estado de nirmoha, ou não identificação com nada além do que isso é, você chegará, naturalmente, a uma maneira inabalável de ser. Uma vez que você permaneça inabalável em seu propósito, libertação não pode ser negada a você. Não há como ela lhe ser negada. A razão pela qual essa vida não chega ao seu destino natural é que a cada minuto você muda o percurso. A cada minuto, o foco de sua vida continua mudando. A cada minuto, no que quer que você ponha os olhos, você se identifica com aquilo. Então, depois de algum tempo, ele simplesmente não sabe para onde ir. Ele apenas não vai saber para onde ir. Será uma bagunça confusa. De repente, a vida parece desnecessariamente complicada. A complicação está apenas no seu processo psicológico. A vida é bem simples.
O nascimento não está em suas mãos. Você apenas nasceu. E você tem somente que morrer um dia. Verdade. Alguém mais está fazendo alguma outra coisa que seja obrigatória para você? Existe algo mais que seja obrigatório? O nascimento é obrigatório, a morte é obrigatória. Entre os dois, qualquer coisa que você queira. Simples, não é? Não, 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 mais. Mas isso é todo seu. Apenas duas coisas a natureza estabeleceu para você. Você nasceu, você tem que morrer. Você não está feliz por ter vindo com prazo de validade? Você não está feliz? Eu estou feliz. Se não houvesse prazo de validade, poderíamos fazer você meditar por um momento? Suponha que você fosse imortal. Ai, meu Deus, eu poderia lhe dizer alguma coisa? Só porque há um prazo de validade e o tempo está passando, se você vive ou se não vive, se faz algo ou se não faz algo, não faz nada, ele apenas continua passando, porque ele não espera por você. Se você pudesse detê-lo, você não meditaria. Por favor, veja isso. Você não faria nada, porque você não pode detê-lo, está apenas seguindo. No momento que estiver se aproximando, você acha que você vai se casar? Eu estou dizendo, isso pode acontecer no caminho. Você vai morrer, isso com certeza. Sim? Então há apenas uma compulsão, que você tem que morrer. Antes disso, o que quer que você faça é seu. Se você apenas entender esse tanto, quando você nasceu, não haviam compulsões, você poderia ser de qualquer jeito. A única compulsão é o estômago. Uma vez que o estômago está cheio, há apenas uma outra compulsão, a de que você tem que morrer um dia. O resto é fácil. Você pode complicar se você quiser, mas na verdade é muito fácil. Você pode fazer o que quiser. Um processo tão simples. Sua mente complica loucamente, insanamente louca. Ela torna tão complicado. Acordar de manhã é um processo tão complexo. O passar do dia é um processo inacreditavelmente complexo. Tudo, absolutamente tudo, se tornou tão complexo. Se você tivesse que conduzir, o sistema de áudio, me desculpe. Se você tivesse que conduzir sua respiração, se você tivesse que conduzir o ritmo do seu coração, se você tivesse que conduzir a circulação do sangue, se você tivesse que conduzir o processo celular, se você tivesse que conduzir a química do seu sistema, você pode imaginar, apenas conduza a sua respiração por 10 minutos, deixe-me ver. Vai para todos os lados. Se você tivesse que conduzir apenas o processo da vida, não sei o que teria acontecido com você. Você não precisa conduzi-lo, é tudo de graça. A respiração está acontecendo, tudo está acontecendo, sim? Esteja você consciente ou inconsciente, está acontecendo. Se você se importa com isso ou não se importa com isso, está acontecendo. Isso é tudo. A vida simplesmente acontece. Você apenas tem que morrer. E isso também acontece. Você não precisa fazê-lo. Apenas permitindo que tudo aconteça com você graciosamente. Isso é tudo. Permitindo que a vida aconteça graciosamente.
E quando a morte chegar, permitindo que a morte aconteça graciosamente. Isso é tudo. O Adiyogi é conhecido de muitas maneiras, mas uma dimensão dele, ele é um Vairagi, ou Bairagi, como se diz. Rag significa cor, Vairag significa ir além daquilo que é a cor. Porque a cor, como nós a conhecemos, a cor, como nosso aparato visual a conhece, é apenas uma certa quebra da luz branca. Alguma coisa parece vermelho, não porque é vermelho, porque de todo o espectro de cores que existe na luz branca, ele retém tudo e reflete apenas o vermelho, ou em outras palavras, o que é rejeitado se torna sua cor. Isso significa que a percepção está completamente errada. Você pensa que algo é vermelho, é tudo exceto o vermelho. E você pensa que é vermelho, porque está refletindo apenas a luz vermelha, o restante está retido. Portanto, algo é branco, porque está refletindo tudo como é. Então, se você se move em áreas e espaços e situações onde você não tem controle sobre o que acontece à sua volta, sempre se sugere o branco. Se você saiu de casa, branco, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no mundo à sua volta, você não sabe o que está acontecendo naquela mente, que pensamentos, que emoções as pessoas carregam. Então, o branco lhe dá uma certa proteção porque ele reflete tudo, não apenas a luz, a própria energia. O preto absorve tudo. Se você está em um espaço onde você quer absorver o que está à sua volta, você deve vestir preto. Mas se você vestir preto em um lugar onde você não quer absorver, mas você veste porque se parece mais magro. Então você começará a acumular todo tipo de coisa. Eu poderia... É uma coisa muito impopular de se dizer. Eu poderia atribuir pelo menos 20, 25% das dificuldades psicológicas pelas quais as pessoas passam por permanecerem em roupas pretas por longos períodos de tempo em todo tipo de situações onde elas não deveriam estar. E eu vejo porque o preto é sempre mau. Se não vamos entrar nisso. Mas, de alguma forma, o preto é considerado negativo, o preto é considerado não tão divino. O preto é considerado diabólico. Se o diabo vier, ele definitivamente virá de roupas pretas. Com base nisso, as pessoas estão vestindo preto para o luto. Quando alguém está morto, o preto é uma coisa que você nunca deve usar. Se há morte à sua volta, você deve sempre vestir branco porque você não quer absorver aquele tipo de energia. Mas eu vejo, todo mundo está usando preto quando há morte. Completa incompreensão da vida, nenhuma consciência sequer. Você apenas concluiu coisas intelectualmente, então você acha que preto quer dizer, significa morte? Sim, ele significa, eu não estou dizendo que não. Mas você quer se tornar isso ou se manter longe disso?
Aqueles que estão mortos, nós respeitamos isso. Mas aqueles que estão vivos devem continuar vivos, eles não devem se tornar meio mortos absorvendo aquele tipo de coisa. Então, se existe algo que você não quer absorver, você deve usar branco. Todas as outras cores estão no meio do jogo, porém, estão entre o preto e o branco. Branco significa reflexão completa, preto significa nenhuma reflexão. Entre elas é reflexão seletiva. Isso é para a diversão. Mas, onde nós queremos realmente absorver algo, nós vestimos preto. Onde nós queremos refletir, então você veste branco. Portanto, o contrário está sendo feito por um longo tempo. Você não vai com isso para a rua, você não vai com isso para o escritório. Eu estou dizendo roupas pretas, não apenas o preto, esse tecido em particular. Você não vai andar pelo metrô. Quero dizer a estação do metrô, não a comida, ok? Está tudo ficando embaralhado. Você não vai a lugares onde você não quer que a atmosfera entre em você, em tecidos pretos, porque isso determinará a forma como sua energia funciona, isso determinará a estabilidade psicológica que você tem dentro de você e uma variedade de outros aspectos. A cor tem seus truques, ok? Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. So there are many questions Então, that has existem come muitas on the perguntas que social surgiram media. nas mídias The first sociais. question is from Então, a primeira Kunal. pergunta é do Kunal. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, This is an Sadhguru. Esta é uma situação sem unprecedented precedentes. situation, and E everyone todo is mundo está clueless sem a at this menor moment. ideia neste momento. Not only in Não the apenas no country, but país, across mas the em todo o globe. mundo. Do you think Você the end acha of que o the fim do world is mundo near? está próximo? Isso aconteceu. Dois sacerdotes Quaker estavam de pé com uma placa. O fim está próximo. Então, um motorista, um homem dirigindo um carro, veio, viu a placa, colocou a cabeça para fora do carro e disse: "Seu religioso maluco!" E sabe, todas aquelas outras coisas que ele disse. E depois de alguns segundos, eles ouviram pneus gritando e um barulho de batida. Então um dos sacerdotes disse: "Acho que deveríamos ter apenas escrito: a ponte caiu." Então estávamos apenas dizendo: comportem-se de forma responsável, isso passará. Mas você quer dizer: o fim está próximo? Não, não, o fim não está próximo. A população do mundo não será exterminada. Mas, quando isso estiver terminado, como uma geração de pessoas, teremos a satisfação. Nós enfrentamos bem essa crise. Ou teremos a vergonha e abaixaremos a cabeça, pois fizemos coisas irresponsáveis que custaram muitas vidas preciosas. That either you will hang your head in shame in 12 months' time, or you will walk with a certain sense of resolve and purpose in your life, because as a generation of people, we sailed through this with minimum amount of damage to the humanity. This one thing Esta única definitely coisa be estará available to you, definitivamente either disponível this para or você. that. Seja isso ou aquilo, é meu desejo e minha bênção, que possamos manter nossas cabeças erguidas depois de 12 meses. Vamos fazer isso acontecer. Eu estava há pouco falando com alguém que é um tipo de especialista sobre a internet, etc. Eu disse o que está acontecendo porque eu não consigo ver nada além de um pouco de notícias e o nosso próprio trabalho o tempo todo. Eu nunca consigo navegar ou ver nada, então eu perguntei o que as pessoas estão procurando, o que é?
E ele disse, como se fosse um fato, ele disse que 70% é somente pornografia. 70% do tráfego da internet é pornografia. Eu não sei se essa porcentagem está correta, mas se for qualquer coisa próxima disso, quero dizer, o que está acontecendo com a gente? Quando um meio tão poderoso, com o qual nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro, não temos nada melhor para falar? Eu não estou tentando ser moralista e dizer que isso é errado, aquilo é errado, mas eu estou falando que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos essa capacidade de podermos falar algo para o mundo inteiro de uma vez só. Nunca antes isso foi sequer imaginável, não é? Eu quero que você entenda, você está achando tudo isso óbvio. Instagrams, e WhatsApps, e Twitters, e e-mails. Não ache tudo isso óbvio. Essa é a primeira vez que nós podemos nos comunicar com todos os seres humanos no planeta. Não é importante que as maiores possibilidades cheguem a eles? Hoje, as 3 maiores indústrias no planeta são: a primeira, a indústria número 1 é armas e armamentos. Número 2 é álcool e tabaco, juntos. Número 3 é farmacêuticos. Isso diz tudo sobre nós. Que tipos de pessoas nós somos, não é? E na internet é pornografia. Nós, como uma geração, não devemos deixar essa oportunidade passar. Nós não devemos deixar esses maníacos sexuais, vendedores de crianças, dominarem esse mundo. Como podemos deixar pessoas que vendem crianças para fazer coisas sujas com elas, dominarem esse planeta? Me diga, nós estamos deixando que eles façam isso? Nós não temos que lutar com eles. Todo mundo pensa que temos que lutar. Não, nós temos que inundar eles com coisas positivas. Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê. Você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista, como... Oh, Mentalista, aquele filme. Como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas a mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa, naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes. Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora, alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio, para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo. Nesse momento, a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo. Você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas,
De muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês até certo ponto está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende. Existem muitas coisas, se eu contar, as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre, mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando. É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento e então você investe sua emoção nesse pensamento. De repente esse pensamento acontece. Bum! Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção em seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Porque os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore, ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo, veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas, você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre? Essa é a grande diferença. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta? Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece.
Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou. Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, cada vida é única em sua própria maneira e tem seu próprio lugar. A única coisa que a vida tem que fazer é encontrar o sustento necessário para conseguir crescimento máximo. Se você se tornar um ser completo, e isso é tudo que você pode fazer, caso contrário, você se tornará pretensioso. Então o problema é, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, essas duas coisas estão muito conectadas, uma vez que você se guia pelo seu intelecto, você terá muita informação, mas você não saberá de nada. Isso é a educação moderna. Você tem muita informação com você, todo mundo está tagarelando. Em um jantar festivo, você pode ver as pessoas dizendo a distância exata entre o planeta Terra e Marte e tudo mais. Mas qual é a relevância disso? É simplesmente que você pode coletar informação dessa maneira. Quando você tem informação, você tem uma falsa sensação de que sabe tudo, mas você não sabe nada. Talvez ter informação pode lhe ajudar no mercado financeiro, mas na vida, o que é necessário não é informação, o que é necessário é a profundidade de aquisição que você tem na vida. Você precisa de tração na vida, experienciar a vida. Você não pode conhecer ela. Se você lê um livro e pensa que conhece a vida, ou você descobriu alguma coisa em sua cabeça e você acha que conhece aquilo, não. Você tem que experienciar isso. A profundidade da sua experiência é o que faz disso vida. Então, se você se guia pelo intelecto, a imitação é um processo natural e é assim que surgem os modelos a serem seguidos. Posso contar uma história? Por favor. Eu peço sempre permissão porque, no momento em que começo, era uma vez, muita gente acha que é hora de dormir, sabe? Porque essa foi a única hora que alguém lhes contou uma história.
Então isso aconteceu no início do século XX, em 1910. Havia um homem cujo nome era Topiwala. Topiwala significa vendedor de chapéus. Sabe, o sobrenome das pessoas às vezes indica sua profissão. Então, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vendendo chapéus no calor tropical. Uma tarde, ele se sentiu cansado e se sentou debaixo de uma árvore. Abriu seu pequeno almoço, comeu e cochilou. Depois de um tempo, ele abriu os olhos e, para seu horror, todos os chapéus tinham sumido. Ele procurou por todos os lados, nenhum chapéu. Quando você faz tudo o que é possível e quando não sabe mais o que fazer, as pessoas rezam. Então ele ergueu os olhos para orar e viu um bando de macacos sentados lá, todos de chapéu. Então ele gritou com eles gritaram de volta. Ele os insultou, eles insultaram ele em sua própria língua. Ele pegou tudo que podia e jogou neles. Eles pegaram tudo que podiam e jogaram nele de volta. Sem saber o que fazer, por pura frustração, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. E todos os macacos pegaram seus chapéus e jogaram no chão. E ele os pegou e voltou ao seu trabalho. 2013, 21 de dezembro. Outro homem estava vendendo chapéus. Acontece que seu nome também era Topiwala. E uma tarde ele sentou debaixo de uma árvore, comeu seu almoço elaborado do século XXI, sabe? E prontamente adormeceu. Depois de algum tempo ele acordou, os chapéus desapareceram. Ele não olhou aqui e ali, ele olhou diretamente para cima. Um bando de macacos estavam sentados com chapéus. Ele se levantou e dançou. Todos eles dançaram. Ele fez caretas, eles fizeram caretas. Ele teve toda a diversão que queria, e quando ele terminou, ele pegou seu chapéu e jogou no chão. Um babuíno desceu rapidamente, pegou o chapéu, andou em direção a ele, deu um tapa forte na cara dele e disse: "Seu idiota, você acha que é o único que teve um avô?" Portanto, há evidências substanciais, há evidências que os macacos estão evoluindo. Certo? Agora, uma vez que você vai pelas limitações do seu intelecto, você ainda é um caçador-coletor. Talvez, em vez de coletar pedaços de carne, de couro, de ossos e de dentes de animais, hoje você coleta informações. Você sabe a distância entre Marte e o Sol e isso e aquilo. Talvez você colete, mas ainda assim a natureza do intelecto é coletar. Ao coletar, se você coletar tanto, alguém que tem esse tanto, na frente daquela pessoa, em comparação àquela pessoa, você parece melhor. Mas na experiência de vida, você não se sentirá nada melhor. Portanto, se você coletou esse tanto e outra pessoa coletou aquele tanto, então na frente daquela pessoa você se sente como nada. Então coletar é sempre em comparação. Seu próprio coletar não tem significado. É apenas em relação ao que coletou a outra pessoa, sendo menor que o seu. Ou, em outras palavras, de alguma maneira você começa a desfrutar da incapacidade de outra pessoa, ou do fracasso, ou do que for. Então essa é a natureza do intelecto, porque ele sobrevive do que você coletou.